Oi, gente, sejam bem-vindos à primeira edição do videocast da FECOP 30. Esse é um projeto de extensão liderado pela professora Évora Cardoso, pelos alunos de RI aqui da FECAP. Oi, gente, eu sou a Letícia e eu também sou estudante de RI aqui na FECAP. E hoje a gente tem a honra de conversar com a Beatriz Pontes, que vai nos ajudar a destrinchar o tema que é o financiamento climático. A Beatriz Pontes, ela é internacionalista, formada pela USP, e ela tem grande participação nesse meio, nesses espaços da COP, da Semana do Clima de Nova York, e ela também faz parte do YUOUNGO e do Global Shapers. Então, quando a gente fala de financiamento climático, a gente trata de um dos pilares mais sensíveis da governança climática global. Então, a COP30, que vai ser no Brasil, em Belém do Pará, ela realoca o país e o sul global ao centro desse debate, especialmente diante das propostas como o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, um mecanismo brasileiro de financiamento misto para valorizar as florestas tropicais e remunerar os países pela conservação dessas florestas, Hoje nós vamos percorrer por 3 grandes tópicos. Então, primeiro, o histórico e a estrutura do financiamento climático. Depois, o papel do Sul Global e as propostas brasileiras. E depois, os desafios e as oportunidades para o setor privado nessa transição. Agora a gente vai entrar ao vivo com a nossa convidada e estamos muito animados por essa conversa. Então, começando, a primeira pergunta que eu queria te fazer quais foram os principais marcos históricos dessa discussão, desde o Rio 92 até a COP 29, desculpa. Não, tranquilo. Eu acho que essa discussão de financiamento climático, ela nasce junto com a UNFCCC, em 92, na ECO. E logo no primeiro tratado, na primeira convenção quadro, no artigo 4.3 e 4.4, ele já fala sobre financiamento. A UNFCCC, ela nasce muito do pressuposto, eu acho que é importante explicar isso antes de falar dos marcos, de muitas aspas, justiça climática, que é o princípio de todo mundo é responsável, mas as responsabilidades são diferentes. Então, o tratado ele discrimina quem são os países desenvolvidos, que em tese pagam a conta, e quem são os países em desenvolvimento. A partir desse pressuposto, quase todos os mecanismos e marcos de financiamento eles vão ser pautados nessa ideia. O primeiro foi o Kyoto, na COP3, em 97, que nasce o primeiro mercado de carbono, basicamente. Aí nós tivemos na COP7, em Marrakech, o que seria meio que os mecanismos de implementação do protocolo de Kyoto. Pulando aí alguns anos, quando a gente vai ter o compromisso de Copenhague, que vai ser importante depois, em 2015, onde os países eles acordaram de que, por ano, existiria um financiamento de 100 bilhões até 2020. Spoiler, isso nunca foi concretizado. Em 2016, nasce o Fundo Verde para o Clima, que, em linhas gerais, é basicamente como operacionalizar o compromisso de Copenhague. E a gente chega no que talvez seja o maior tratado, na minha humilde opinião, do século XXI, que é o Acordo de Paris. Ele é uma vitória gigantesca em muitos níveis diferentes. Se eu não me engano, ele tem 196 signatários, eu não sei quantos ratificados, não me lembro de cabeça, que é basicamente todos os países do mundo, E ele fala muito sobre o financiamento climático, sobre essa responsabilidade dos países desenvolvidos em arcar com os custos. Mas, assim, existe um problema muito grande quando a gente fala de financiamento climático. E eu acho que é importante lembrar que todas as COPs, elas se baseiam, elas são uma ação de direito internacional. Um passo para trás. O direito internacional não é uma coisa neutra. Eu não estou falando de ideologia nem nada. Ele não é neutro porque ele parte de escolhas. E são basicamente 2 escolhas. A norma ser suficiente e a norma ser insuficiente. Tá bom. O que isso significa? Basicamente, vamos usar um exemplo meio chulo aqui. Existe uma norma que fala: é proibido roubar durante o dia.
A nossa situação é: um roubo aconteceu às 9 da noite. A acusação vai falar que dia é o período entre o nascer e o pôr do sol. Errei. É o contrário, a defesa fala isso. E a acusação vai falar que dia é a rotação da Terra. Portanto, houve um crime. Então, quem está decidindo, o juiz, a corte, vai ter que decidir se o argumento da acusação é válido pela suficiência normativa ou se a defesa é válido pela insuficiência normativa. E é meio que isso que acontece na história do financiamento climático. Basicamente, não existe um consenso sobre o que é financiamento climático. Não existe uma definição. Existe financiamento climático. Vamos financiar. Então, meio que existe esse debate pelos países desenvolvidos de que o que está escrito ali é suficiente, porque diz nada com nada, é uma coisa muito abstrata, e também aqueles em desenvolvimento que argumenta que aquilo ali não é suficiente. A gente precisa de quê? Cavar mais e a gente não se sente muito representado. Então, basicamente, é isso que é o Acordo de Paris. Ele é um grande marco, mas ele diz muito, mas ao mesmo tempo ele não diz nada. Nada daqui é muito concreto, tem muitas lacunas abertas e tudo mais. Depois disso, a gente teve mais uma grande conquista, que foi o Fundo de Perdas e Danos, que ele nasce na COP 27, e depois ele é operacionalizado na COP 28. Ano passado, foi uma COP extremamente decepcionante, porque era para ser tipo a COP das finanças, a COP onde a gente vai resolver o nosso problema de financiamento, e não foi bem isso que aconteceu. A gente tinha uma meta, falando a gente, porque países em desenvolvimento, de chegar a 1,3 trilhões por ano até 2035. No último dia de negociação, nas últimas horas, os países desenvolvidos propuseram de que essa meta fosse de ao menos 300 bilhões, ou seja, 1 trilhão a menos do que se queria. E ele também convidava países em desenvolvimento a contribuir, o que não faz nenhum sentido quando a gente pensa na ideia de reparação, de que todos somos responsáveis com responsabilidades diferentes. Então, foi um grande fiasco, assim posso dizer. E de cumprir essa meta, de tentar cumprir essa meta de 1,3 trilhões, ficou a cargo do Brasil. Não é um desafio muito fácil. Aí, babado sobre a negociação, quando eles chegaram a esse acordo, apenas 2 países se levantaram e foram veementemente contra, que foi a Índia e a Nigéria. E tem um relato que, eu acho que foi o representante da Índia que fez, que falou que achava um absurdo que os outros países em desenvolvimento não levantaram as vozes. Se eles tivessem levantado as vozes naquele momento, talvez a presidência da COP não tivesse aprovado aquele texto, talvez a gente não tivesse agora tendo que lutar na presidência do Brasil, porque é muito delicado. Porque existiam alguns ganhos no texto, se assim posso dizer, para justificar que eles tivessem esse retrocesso, porque não era tipo assim, era ao menos 300 bilhões, mas ao menos significa que pode ser só 300 bilhões, como pode ser, sei lá, 30 trilhões, ninguém sabe, que é justamente a gente volta pela insuficiência normativa, é muito vago, não tem o que fazer, ainda convida quem não deveria estar, como é que fala, contribuindo com esse fundo, a contribuir. Então, temos um problema. Então, eu acho que tipo, os principais marcos foram esses, né? Em resumo, eu sei que a gente ainda vai falar muito sobre o que aconteceu na Copa passada, então eu vou guardar pequenos spoilers. Foi ótimo. E como você acha que essa nova meta de 1,3 trilhões está bem estruturada? De onde se espera que venham esses recursos e quais são os principais desafios para tornar efetivo na COP30? Então, eu não acho que não é uma meta estabelecida, é um desejo que a gente quer estabelecer, né? É uma luta muito grande do sul global, mediante reparação histórica, quando a gente fala de colonização, mediante enfim, a gente não causou esse problema, né? Ela não está muito bem estabelecida, ela está muito vaga. Então, a presidência da COP30 tem um grande desafio, que é fazer todo mundo concordar, e a gente sabe que é muito difícil fazer todo mundo concordar. Eu não vou dizer que eu não tenho esperança, que a gente vai conseguir pegar alcançar essa meta, formalizar e falar ao menos 1,3 trilhões ao invés de 300 bilhões, mas eu acho que é muito difícil, porque todos esses fundos
esses mecanismos, eles são muito abstratos, assim, na prática. Tipo, você fala, meu Deus, da onde vai vir esse dinheiro? Como foi a pergunta? Basicamente, esse dinheiro pode vir de qualquer lugar. Ele é misto. Bancos multilaterais, dos países, Banco de Desenvolvimento Internacional, filantropia, iniciativa privada, ele vem de vários lugares diferentes para compor esse dinheiro. Não é, tipo, ok, Estados Unidos vai pagar... Estados Unidos não, péssimo exemplo, né? Eles resolveram sair do Acordo de Paris. Sei lá, o Brasil ficou... Brasil também não. Tô indo contra o que eu acabei de falar que a gente tem que pagar. A Holanda resolve colocar, sei lá, 100 bilhões. Não é bem assim que funciona. É uma coisa um pouco mais abstrata, tipo... Lembrando que o direito internacional, ele é um sistema, em tese, anárquico. Então, se alguém deixa de cumprir essa parte, ela não vai ser punida. Então, é muito difícil de controlar. Eu realmente tenho muita fé no André Corrêa do Lago para conseguir articular pela história da diplomacia brasileira e tudo mais, mas é muito negativo. E, assim, eu separei aqui um dado muito importante que torna esse cenário ainda mais triste. Que dentro do sistema da UNFCCC existe um comitê permanente de finanças, que a cada 2 anos eles lançam um relatório anual sobre financiamento. E o último relatório, o 6º relatório, foi lançado ano passado, em relação a 2021 e 2022. E aqui vem uma coisa meio triste, que é basicamente a gente... Nesses 2 anos, que já faz o quê? 3 anos, a gente conseguia, o fluxo de financiamento climático era de 1,3 trilhão. Exatamente 1,3 trilhão. Só que, para onde está indo esse dinheiro? Não está vindo para a gente. Esse fluxo está muito concentrado no norte global, deles para eles. Os maiores financiadores são Europa Ocidental e o Norte, Noruega, Suécia e companhia. Leste Asiático, Japão, China, Coreias e Estados Unidos e Canadá, basicamente. E é uma troca entre eles. E aí vem o segundo ponto mais preocupante que esse relatório traz, que é quanto custaria para implementar as NDC dos países? Foram ouvidas 98 partes, mais ou menos metade das partes que tem na UNFCCC. E foi feito um cálculo de que para a gente cumprir, fazer as adaptações necessárias, tipo, conseguir levar isso numa boa, seriam necessárias de 5 a 6,8 trilhões por ano. Ou seja, a meta que a gente está buscando esse ano para a COP é o quê? 1/3 do que a gente precisa. E aí vem o segundo ponto mais preocupante. São as partes que, enfim, fazem essa, muitas aspas, prestação de conta e falam assim, ó, a gente vai precisar de tanto, de tanto, de tanto. O continente africano, ele lidera a maior parte desse financiamento declarado. E depois tem o leste asiático, a Ásia, a Ásia Central. E aí a gente pergunta, tá bom, ok, faz sentido. Mas e a América Latina e a Oceania, que são bastante vulneráveis, principalmente a Oceania, porque lá a gente tem um grande problema de que realmente países vão desaparecer. A América Latina declarou que precisa de 1,2% desses 6,8 trilhões. E assim, a gente vive no Brasil, a gente conhece a nossa casa. Mano, é impossível que a gente só precise de 1,2% de 6,8 trilhões. Não, é impossível. Acho que isso só cobre o custo para poder adaptar a cidade de São Paulo. Então aqui já temos um problema de que as partes não sabem calcular quanto elas precisam realmente. Significa que essa necessidade de financiamento é muito maior do que 6,8. E o segundo ponto de alerta é a Oceania. A Oceania declarou que só precisa de 0,2 desses 6,8 trilhões. Mano, não é possível. Vários estados correm risco de desaparecerem. Pessoas vão ser deslocadas. Não está batendo. Então, é uma grande preocupação. E eu vi a apresentação desse relatório, né, por uma das pessoas que faz parte desse comitê, e, tipo, era um desespero
brutal do tipo, mano, só metade declararam. E mesmo assim, está super declarado. Ou seja, o que a gente precisa é muito mais do que nós temos. E a meta não está chegando nem em um terço disso. Então, assim, eu tenho otimismo que a gente vai chegar em 1,3 trilhões, mas não é o suficiente. E esse dinheiro está indo para o lugar errado. Ele está muito concentrado em lugares que, não vou falar que não precisa, porque, assim, todos nós vamos sentir as mudanças climáticas, querendo ou não, de uma forma diferente ou outra, mas quem vai sentir menos está recebendo mais do que quem vai sentir mais. Essa distribuição está completamente irregular. Então, assim, é um cenário pessimista. Sim. Mas, assim... E a gente tem falado muito sobre descolonizar o financiamento climático. Então, na prática, o que isso significa e como a gente consegue aplicar uma perspectiva decolonial dentro das RIs e das negociações financeiras globais? Eu acho que um primeiro passo é a gente reconhecer o nosso espaço, nosso lugar dentro do sistema internacional. Sim. Eu acho que, assim, a gente ainda não tem a noção, não tem uma noção muito forte, coletiva, do mal que a colonização fez com a gente e que isso é uma coisa que começa a se repetir. Eu tinha uma professora na faculdade que dizia que sustentabilidade é um dos discursos mais colonizadores que existem. Porque como você pede para alguém reduzir o consumo de água se ela não tem nem ao menos saneamento básico? Sim. Então, eu acho que esse é um primeiro passo. Mas quando a gente fala sobre descolonizar o financiamento climático, vamos a pontos interessantes. Os maiores bancos internacionais, que são o Banco Mundial e o FMI, basicamente, eles saem uma lógica do pós-guerra, no início da pós-guerra, Guerra Fria e afins, muito voltados a padrões de recuperação do pós-guerra para países europeus. Porque basicamente o Banco Mundial foi criado e o FMI foi criado para poder sustentar o que aconteceu no pós-guerra, sendo muito honestos. Eles não estão zero preparados para lidar com a crise climática. Acho que o mundo, o direito internacional, não está preparado para lidar com a crise climática, o sistema internacional não está, as organizações internacionais, ninguém estava preparado. Não vou falar que chegou de supetão, não, porque não chegou. Se você for ler Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, ele já falava sobre como isso ia dar ruim, né? Mas, enfim. E aí, são vários pontos. Primeiro, qual é o tipo de investimento? Para onde eles estão colocando esse dinheiro? Quais são os parâmetros para colocar esse dinheiro? Muitas vezes são padrões europeus ou dos Estados Unidos. E a gente não pode aplicar as mesmas soluções da Europa e dos Estados Unidos, que não vai funcionar aqui na América Latina. Não vai funcionar na Oceania, nos países que estão desenvolvendo. Não vai funcionar no continente africano. Então, repensar esses parâmetros. Mas não só isso. Existe uma questão aqui, que é o que eu realmente gosto de falar, que é a pegadinha. Como é feito esse financiamento? Muitas vezes esse financiamento não é feito a partir de, muitas aspas, uma doação. É feito pela emissão de dívida. Então, ok, feliz, alcançamos a meta do 1,3, mas a gente vai ficar devendo. A gente vai ter que devolver esse dinheiro. E aí, não tem justiça. Não tem justiça climática, não tem justiça intergeracional, porque no final das contas será vocês, que vamos pagar uma conta que a gente, em tese, não tem poder de negociar, porque a gente não está ocupando a mesa de negociação de uma coisa que as pessoas que vieram antes da gente fez, e provavelmente nem tanto assim do nosso país. Então, quando a gente vai falar de descolonizar esse financiamento climático, o primeiro ponto que eu coloco assim, acima de tudo, esse financiamento climático não pode ser feito por endividamento. Bom, porque isso é, de certa forma, uma reparação. O modelo extrativista, ele foi implementado, por exemplo, aqui nas Américas, pelos europeus. Não era o nosso modelo econômico. Se a gente parar para pensar no Brasil, o maior fator de emissão é o quê? É um legado de um país agrícola, um celeiro, de um modelo 100% colonial. Então, se você parar para pensar, continuamos vivendo uma colonização, só que com um nome mais bonitinho, né? Então, seria muito quebrar essa ideia de uma justiça mesmo. A gente não fez isso. Os maiores emissores, os maiores poluidores, não somos nós. Tudo bem que hoje em dia o Brasil é o quinto ou sexto, não lembro,
maior emissora. Mas, se a gente for pegar ele acumulado, não. Não, a história não começa aqui. Então, essa descolonização tem que ser também do tipo, realmente, os países envolvidos têm que bancar a conta. A culpa é deles. E a segunda é que os critérios para financiar, eles precisam ser muito mais acessíveis. Eles não são acessíveis. É um procedimento absurdo, é uma burocracia absurda, é uma exigência muito grande. Por exemplo, o FMI tem muitos problemas em emprestar dinheiro, se assim posso dizer, para países que têm um alto endividamento. Mas, assim, mais de 1/3 da população que vai ser afetada pelas mudanças climáticas só gastam mais pagando dívida externa atualmente do que com educação e com saúde. Então, assim, vai só adicionar mais um fator. Isso vai continuar tendo um processo de colonização, porque eles são donos do dinheiro, eles impõem as regras de como ele vai ser utilizado e a gente ainda depois tem que pagar. Então, essa descolonização tem que ser, basicamente, eles têm que assumir a responsabilidade. Inclusive, essa é uma das lutas que as pessoas jovens e as crianças têm mais lutado, que é diga não ao endividamento. Não pode ser por endividamento. Muito mais por uma questão de idade do que talvez por descolonização, porque a gente não quer pagar a conta, mas a gente também tem esse fator. Então, é tipo, prioridade, não endividamento. Segundo, vamos ter que rever esses parâmetros aí de como receber esse dinheiro, porque não está funcionando. Não tem como medir o meu quintal pelo seu quintal. É muito diferente. A realidade do Brasil é muito diferente da realidade de Tuvalu, que é muito diferente da realidade da Holanda, que é muito diferente da realidade do México. Eles têm que ter parâmetros personalizados. Então, acho que são os 2 principais pontos para você começar a fomentar um pensamento decolonial nesse assunto. Sim. Acho que é interessante a gente também ter um olhar para o sul global. Então, vou passar para a Letícia. Então, vendo mais o papel do sul global agora, referente ao Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, que é o TFFF, é uma das propostas brasileiras mais comentadas. O que esse mecanismo é realmente e por que ele é considerado um modelo de financiamento misto? Você acha que ele pode fortalecer a autonomia financeira dos países tropicais? Eu acho que fortalecer é uma palavra forte demais, porque, se eu não me engano, se não me falha a memória, está estimado a ser um fundo de 125 bilhões. Então, assim, a gente já sabe que não é o suficiente. Sim. Nenhum dos mecanismos atuais ele vai ser suficiente. Ponto. Ele é basicamente um mecanismo que vai pagar por hectare preservado ou restaurado, que é muito diferente dos mecanismos que a gente já estava tendo, como o RED+, e até o próprio mercado de carbono, né? Sim, o mercado de carbono, não vou nem entrar nos pormenores, porque tem uma postura muito forte em relação sobre isso. Mas, basicamente, ele é diferente. Porque também, diferente dos outros mecanismos financeiros, ele prevê que 20% desse dinheiro vai ser dado para a administração direta dos povos indígenas, originários, ribeirinhos e afins, quem está na linha de frente mesmo. Então, vai ser uma gestão deles, porque eles entendem de qual é o uso correto. Porque, para mim, isso daí já é uma coisa sensacional. Obviamente que eu tenho muitas críticas a esse fundo. Tem, mas assim, tal como o Acordo de Paris é importante, é um marco importante, a gente tem que lutar por ele, depois a gente vai melhorando ao longo do tempo. E ele é considerado um financiamento misto, em inglês as pessoas conhecem mais como blended finance, por um motivo simples, que é basicamente um aporte do dinheiro privado junto com um aporte de um capital filantrópico e ou soberano. Basicamente, uma filantropia, quando ela dá dinheiro, ela não está esperando esse dinheiro de volta. É tipo uma doação. Você vai prestar conta, tudo bem. Mas é uma doação. A filantropia não espera ter esse dinheiro de volta. Então, basicamente, ela vai funcionar como para aumentar a segurança desse capital privado de que ele vai ter algum certo retorno. É tipo ajudar na estabilização, o que é muito legal, porque realmente ele funciona como um chamariz para mais investimentos
quando é por blended finance, porque o capital que não consegue ver ainda tanto retorno assim, investimentos verdes, clima, meio ambiente, ele tem uma segurança, porque ali tem já um dinheiro. Se der ruim, tá alguma coisa acontecendo ali, né? A filantropia tá bancando. Então ele é considerado misto basicamente por isso. E ele realmente é um ponto revolucionário. Sim, eu acho que sem mentira nenhuma você pensar que as florestas tropicais mais preservadas ficam no sul global, América Latina, né? Amazônia, a floresta do Congo, a Indonésia, vai ser um dinheiro pra gente. Mas é muito difícil falar sobre autonomia. Não é suficiente. É uma vitória, mas é insuficiente. Eu acho que aí o capital privado tem não só nem uma grande responsabilidade, mas um grande papel. Só pelo financiamento público, na medida que a gente está, não está funcionando, mas a gente realmente vai precisar do setor privado, não só porque eles são responsáveis pelas emissões, né, mas também porque eles são detentores de muito dinheiro, né, tipo assim, não vamos nem entrar em pormenores. Mas, basicamente, já é um passo. Porque se você vai começar a fazer um grande projeto de blended finance, esse projeto vai começar a dar certo, porque não tem o menor cenário que isso possa dar errado. Se isso dar errado, o fim do mundo está cada vez mais próximo. Então eu sou realmente partidária de vai dar tudo certo, porque senão é aceitar a derrota. Já é uma forma de um chamariz, né? Tipo assim, é uma segurança. Então, assim, eu sou uma grande apoiadora do blended finance, e não só porque eu trabalho na filantropia, mas também porque, enfim, dá essa segurança. Obviamente, o setor privado tem todos os seus problemas, enfim, o setor privado realmente busca lucro, então se não verem que a questão climática, os projetos que eles estão investindo vai dar lucro, as pessoas não vão investir, mas é um momento de pensar e fazer uma auto-reflexão do tipo, ok, não vai ser por números que o setor privado vai entrar na gente. Vai ter que ser por outra narrativa. Tem que ser uma narrativa muito forte para realmente convencer. É convencimento pessoal. Não, pela emoção, não pelos números. É isso. Agora, assim, já finalizando, você acredita que a COP30, pegando um gancho assim mais otimista da situação, ela pode marcar... Geralmente quem gosta de sustentabilidade tem que ser, né? Então, a COP30 ela pode marcar um ponto de virada para o sul global começar a assumir essa liderança mais assertiva nesse debate. Então, realmente conseguir pegar esse problema para si e, como você falou no começo, se manifestar contra alguns absurdos ou ter mais voz, mais força dentro desse debate? Olha, essa é uma pergunta complexa, porque se a gente for para pensar, as últimas 3 COPs também foram realizadas no sul global. Foi no Egito, foi no Azerbaijão. No Azerbaijão é duvidável, vai ficar ali no meio do caminho. E no Emirados Árabes, é conhecido como sul global, apesar de todo o dinheiro do petróleo. E assim, obviamente, também é a primeira COP em 3 anos que vai ser realizada num país democrático. Então, a pressão da sociedade civil vai ser muito grande. As ruas de Belém, elas vão parar, né? E, enfim, eu não vejo. É muito difícil. É meu maior desejo que nós, do sul global, a gente assuma essa liderança. Mas infelizmente, a coisa é muito maior do que nós. Toda a estrutura, e aqui vai uma crítica direta à ONU, toda a estrutura da ONU, desde sua criação, desde sua concepção, foi para fazer a manutenção das grandes potências e de impérios coloniais. À toa que o sistema o Conselho de Segurança continua o mesmo até hoje. Não tem um latino-americano, não tem nenhum da África, e a China. A Rússia está lá. Ele não é democrático. A estrutura da ONU ela não foi feita. Obviamente,
também tem um peso muito grande de que quem tem o dinheiro são eles, então, querendo ou não, a decisão final vai depender a esse lado. Mas eu tenho que ser otimista, que talvez esse ano, por estarmos num país democrático, com uma atmosfera de pressão popular muito maior, se vier uma meta absurda, tal como foi do ano passado, de 300 bilhões, mais países se levantam e falam, não vai ser isso. Porque nós estamos há 5 anos de 2030, que é a Agenda 2030. Ano passado, a gente ultrapassou 1,5 graus. A gente já entrou em vários pontos de não retorno. Assim, mano, ou é agora, ou não é. A diplomacia, o direito internacional, são mecanismos muito difíceis de lidar, são muito burocráticos, muito... Enfim, eles nascem da cultura europeia, vamos ser sinceros. Então, eu acho que a gente realmente precisa. E eu acho que se levantar e colocar contra. E isso, infelizmente, por mais que eu seja otimista, e eu sou uma pessoa muito otimista em relação a compromissos climáticos, não vai vir das nossas salas de negociações, vai vir por uma pressão externa. Vai vir de uma pressão externa dos jovens, vai vir de uma pressão externa dos povos indígenas, vai vir de uma pressão externa de pessoas do sul global, vai vir de uma pressão externa de pessoas negras, vai vir de uma pressão externa. Tem que vir. Porque se a gente não levantar nossas votos, nossos representantes não vão defender a gente. Porque, no fundo, lembrando, a ONU foi criada para impedir novas guerras. Então, tem um mecanismo ali de paz. Vamos ficar felizes, né? Assim, não vamos causar conflitos. Ela tá falhando? Falha muito. A ONU falha muito. Ela falha com seu propósito de existência. Né? Para ver os conflitos que nós temos hoje em dia. Mas eu realmente espero que, se vier uma coisa absurda, se eles continuarem com essa história de endividamento, vai continuar, infelizmente. Sim. Mas países se levantem, como a Índia, como a Nigéria fez. Eu espero que o Brasil se levante e fale não. Que a presidência da COP não deixe passar. Não deixe, controle. Tenha muita firmeza nessas negociações de que é isso que é necessário. Tipo, eu vou virar a maior fã do André Corrêa do Lago se ele conseguir fazer isso. Todos nós. Nossa. Eu vou ter um pôster dele no meu quarto. É promessa. Eu acho que é bom também a gente trazer um olhar para o setor privado nesse caso. Então, eles têm tido um papel decisivo na implementação dessas metas. E aí acho que seria interessante a gente discutir um pouco sobre como o setor privado tem contribuído e pode contribuir para ampliar o financiamento climático e conseguir torná-lo mais eficiente. Então, aí, como eu comentei, eu acho que o setor privado tende muito mais, em grande escala, ele não está entrando. Sim. Ele não está entrando nesse investimento. Por exemplo, o que mais rola aqui é greenwash. Assim, exemplo não vou citar nomes, mas a indústria do petróleo, que faz propagandas sobre investimento verde e tudo mais, de transição energética e afins, mas que o que ela destina é tipo 0,002% da renda, enquanto o resto continua para a máquina do petróleo andar. E aí, uma parte de mim realmente acredita que o método mais eficiente para o setor privado entrar nessa história do financiamento, entrar nessa transição econômica, tem que vir de cima para baixo. Tem que vir do governo, tem que vir por uma norma. Porque eu não vou negar, assim, a máquina ali funciona pelo dinheiro. Sim. E querendo ou não, a pauta climática é um investimento, quando a gente fala realmente de dinheiro, de longo prazo e com altos riscos. Obviamente, existem muitas pessoas que elas compram, realmente compram. Existem muitas empresas que compram a ideia, que vão atrás, que realmente investem. Temos fundos de impacto muito relevantes aqui no Brasil, inclusive. Temos empresas que realmente estão dispostas a fazer o trabalho, que realmente acreditam, mas não como uma empresa, e sim por causa de pessoas, das pessoas que comandam. Então, ou esse negócio vai vir de cima para baixo, porque lei é lei, se descumpriu,
abraços, né? Tudo bem que não é bem assim, né? Mas no plano das ideias, no mundo ideal, ou vai vir da emoção da pessoa que está no comando. Vai vir do convencimento. Não vai vir pelos números. Pelo menos não na rapidez com que a gente espera. Com que a gente espera, não, que a gente precisa. Já passamos por 1,5 grau. Sim. Se a gente chegar no segundo, vai ficar pior. E vai ficar pior. Mas é o princípio da injustiça climática. Quem tem o dinheiro não vai sentir como quem não tem o dinheiro. Então, tanto faz, tanto fez. E você acha que o diálogo entre o setor privado e o setor público sobre esses temas tem tido avanços em termos de cooperação, incentivos ou até regulações? Assim, a indústria do lobby é muito grande, né? Então, às vezes, o que é ideal não passa. Ou o que, enfim, deveria passar, fica para trás. O lobby é realmente muito forte. Lembrando que lobby é uma coisa legal, legítima. Mas existe avanços e tudo mais. Existem também algumas coisas que, por exemplo, o setor energético de renováveis, ele pede muito. É que o setor público suspenda os subsídios a combustíveis fósseis. E isso não acontece. Muito pelo contrário. Tem muito mais subsídio e incentivos para combustíveis fósseis do que para renováveis. Então, esse é um ponto. Outro ponto, assim, muito específico, quando a gente fala de alimentação, uso da terra. Leite vegetal no Brasil tem muito imposto. Por isso é muito mais caro que o leite normal, que não tem imposto. Então, são duas coisas que, assim, pô, a gente tem que dar um jeito, né? Tipo assim, é uma via de mão dupla. O setor público precisa também ceder algumas dessas demandas, aumentar subsídio para o setor energético e cortar dos lados errados, né? Exato. Pô, falando do Brasil mais especificamente, pô, ano da COP, Belém, e o que está acontecendo, exploração de petróleo na foz do Amazônia. Não faz nenhum sentido. E aí a gente olha para o setor de energia renovável e eles ficam tipo, ué, amigo, o que está acontecendo? Eu acho que tem muitos caminhos, até porque esse ano, pela primeira vez, a gente tem uma coisa chamada SDCOP, que é uma junção do setor privado, né, que vai levar para a COP 30 meios de soluções, né, já que a presidência da COP fala tanto sobre implementação. Eles compraram essa briga, várias indústrias e tudo mais, de apresentar soluções, e existe uma reivindicação do setor privado de participar das COPs, porque o setor privado, ele que vai implementar, querendo ou não. Não é o governo que implementa no dia a dia, o setor privado, mas eles não têm um lugar na mesa de negociação. Então, esse SBCOP é um projeto que está sendo liderado, se eu não me engano, se não for a memória, pela CNI, que junta e não se restringe só ao Brasil, mas que aceitou várias soluções em vários lugares do mundo, vai fazer um grande showcase. Então, vai ampliar essa conversa com os governos e tudo mais, do que eles realmente precisam. Novamente, vamos avaliar com uma lente crítica. Realmente precisam ou realmente está rolando uma coisa estranha ali? Assim, sempre é necessário esse olhar crítico. E, assim, novamente, sou otimista. Eu vejo certos avanços, mas, assim, infelizmente, a maioria é puro greenwash. Sim, não tenho o que falar. Beleza, então, Beatriz. A gente tá muito feliz com a sua presença aqui. A gente tá muito grata também pelas todas as suas explicações. Contribuições também. Foi tudo muito didático e relevante pra gente, né? Então, queria finalizar aqui a sua participação com a gente. Agradecer mais uma vez e espero que a gente consiga se manter otimista mesmo com esse cenário catastrófico que tá por aí. Eu gosto de dizer que se a gente não tiver esperança, meu trabalho não faz sentido, a minha luta não faz sentido. Se eu não tiver esperança em entregar todas as pessoas iguais a mim, onde eu venho, e afins, a um mundo pior. Eu virei
ativista climática por causa de inundações que me afetaram ao longo da vida, né? Então, se eu não tiver esperança de que o meu trabalho, de que é possível fazer alguma coisa, saber que mais inundações vão afetar pessoas que eu amo próximo, e não só próximas, em larga escala, como elas afetam. Então, a gente precisa ter esperança, a gente tem que tentar. E, obviamente, foi como eu falei, eu acho que o princípio de a responsabilidade comum, porém diferenciada, também se aplica a nós, pessoas físicas, no sentido de todos nós somos responsáveis, mas responsabilidades diferentes. Eu não vou salvar o mundo sozinha, mas eu tenho a responsabilidade pelo meu conhecimento, pela minha articulação, de fazer a minha parte também. Então, eu acho que é uma coisa otimista. Assim, trabalhar com o clima é uma enxurrada de notícias ruins. Sim. Mas se você desiste, é mais triste. Obrigada mais uma vez, foi muito bom ter essa participação aqui com a gente. Espero que a gente possa conversar juntas novamente. Presencial. Eu fico muito feliz. Aqui na Fico FECAP. feliz de ver. Com certeza, mas eu fico muito feliz de ver as pessoas de RI se envolvendo. Eu saí da faculdade faz 2 anos. No meu curso, eu tive 2 aulas sobre clima. Sim. Foi muito. 4 anos e meio. Então, tipo, é uma felicidade realmente muito genuína. Eu fico muito feliz com esse projeto. A gente também. Obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Agora a gente encerra nosso programa. A gente está muito feliz com todos os ensinamentos que a nossa convidada Beatriz Pontes pôde contribuir referente ao assunto de financiamento climático. No próximo episódio a gente vai discutir um pouco da regulação do mercado de carbono e a relação Brasil-Europa na COP30. Até lá, pessoal!